Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, seja muito bem-vindo aí para mais uma aula aqui comigo. Hoje a gente vai continuar aí no processo penal, inquérito policial. Vamos continuar de onde a gente parou na última aula, né? Então eu já convido você para pegar seu café, sua água e vamos comigo adentrar agora no inquérito policial e todos os seus dispositivos. Abre logo aí teu código de processo penal, que a gente vai naquele padrão, lendo e destrinchando junto. Show? Bom, na última aula a gente parou no artigo 5º, onde eu estava explicando, no final eu expliquei sobre os tipos de ações penais, que para a gente poder entrar nesse assunto de inquérito policial, a gente precisa ter pelo menos a noção dos tipos de ações penais que a gente tem hoje, certo? Então, pega aqui meu tabletzinho e vamos continuar. Vamos voltar lá pelo 5º, ó. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1. De ofício. Inciso 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ou seja, o inquérito policial ele pode ser aberto de duas maneiras. Primeira, de ofício. Professor, o que é um inquérito aberto de ofício? Vamos supor que o delegado está passando e ele vê lá um crime. Se o crime ele não vai necessitar de uma representação da vítima, o delegado pode ir lá e instaurar o inquérito de ofício, ou seja, por vontade própria, sem ninguém mandar ou ninguém pedir. Por simples espontânea vontade, ele foi lá e instaurou o inquérito. E mediante requisição é mediante um pedido, né, da autoridade judiciária ou juiz, Ministério Público ou a requisição do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar o ofendido. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o número 2 conterá sempre que possível a narração do fato com todas as circunstâncias. B. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. E C. A nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Ou seja, para o inquérito ser instaurado mediante requisição, quando a pessoa que for lá, quando a pessoa, ou MP, enfim, for lá fazer essa requisição da abertura do inquérito, tem que levar isso aqui, ó, tem que narrar os fatos com todas as circunstâncias, contar como que o crime aconteceu, tem que dar características sobre quem que ele acha ser o autor da infração, ele presume ser o autor da infração. Não é simplesmente chegar aí, abre aí, não. Tem que repassar todas as informações, tudo direitinho, por inquérito ser aberto mediante requisição. Show? Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Foi solicitado a abertura do inquérito, não foi instaurado, você pode entrar com recurso para tentar aí sim abrir um inquérito. Show? Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-lo à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Então vamos lá. Qualquer pessoa do povo, ela pode chegar e pode solicitar a abertura de um inquérito nos crimes de ação pública. Nesse caso, ação pública incondicionada. Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai solicitar, aí quando a gente fala sobre solicitar, a gente fala aqui, ó, ele vai solicitar verbalmente ou por escrito. Então, vai solicitar verbalmente ou por escrito a abertura do inquérito. Ó, a abertura
do inquérito, certo? O delegado, ele recebendo essa requisição, ele vai já instaurar o inquérito de pronto? Não. Para acontecer a abertura do inquérito, ó, bem aqui, nessa parte bem aqui, vai ser o que? Vai checar, vou botar só aqui, ó, checar a procedência. Show? Então vamos lá. Chegou lá um terceiro, qualquer pessoa do povo, em crimes de ação pública, vale a gente colocar aqui, ó, em crimes que caiba ação pública, em crimes que caiba ação pública, pode chegar um terceiro e verbalmente ou por escrito solicitar a abertura do inquérito. O delegado vai abrir já o inquérito de pronto? Não. Ele vai checar a procedência das informações. Show? Aqui para você copiar. Vamos continuar. Parágrafo 4º. O inquérito em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Na aula passada a gente falou sobre os tipos de ações e nesse caso aqui, ação penal pública condicionada, ou seja, que depende de representação. Pode instaurar um inquérito sem a vítima querer representar? Não pode. A vítima tem que ir representar. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial, o delegado, deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. Bom, esse artigo 6º ele vai lá do inciso 1º ao inciso 10º. Recomendo que você dê uma lida aí, não vamos ver ele todo, porque confio que não vai, se for quando cair questão de inquérito, não vai cair aqui. Porém, eu recomendo que você leia para você ter bem fixado aí. Vamos aqui para o que mais importa para a gente. Vamos ser mais objetivos e vamos ganhar tempo aqui. Show? Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Basicamente é o seguinte: para se ter a certeza de como que um crime foi praticado, o delegado poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ou seja, eles vão simular a cena do crime, como que o crime possivelmente aconteceu, certo? É basicamente isso, porém eu vou usar o quadro para escrever para vocês aqui um princípio, tá? Que possa ser que caia na sua prova. Seguinte, a vítima, o indiciado, aliás, vítima não, o possível agressor, o cara que está sendo investigado, ele é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos? Responde aí. Exatamente, não. O investigado não é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. O delegado não pode chegar e dizer: vai, mano, vai, participa aí, me diz como foi que tu cometeu o crime. Ele não é obrigado. Ele pode. Se o delegado solicitar e ele aceitar, beleza. Agora, se o delegado solicitar e ele não aceitar, beleza também. Então aqui a gente tem o princípio. Da não autoincriminação. Não autoincriminação. Princípio da não autoincriminação. O investigado ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A gente tem o princípio da não autoincriminação, ou também chamado, a gente sabe que a gente é cheio de nomes em latim, né? Deixa eu ver até aqui, ó. Ou também chamado de nemo tenetur se detegere. Nemo tenetur
se detegere. Show? Nemo tenetur se detegere. Recomendo que você copie aí também, tá? Recomendo que você copie os dois, que lá na prova possa ser que ele te dê esse, como possa ser que ele te jogue o Nemo tenetur se detegere. Se você não souber, meu amigo, você papoca com linha, carretel e tudo aqui. Show? Copiou? Vamos continuar aqui. Vamos dar continuidade ao nosso querido inquérito policial. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado no disposto. Aí que a gente tem um capítulozinho. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10º. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, o inquérito policial, ele tem um prazo para ele ser concluído. E os prazos que a gente tem aqui, ó, é assim, ó. Os prazos que a gente tem, como diz o artigo, é aqui, ó. O indiciado estando preso, a gente tem o prazo aí de 10 dias, certo? O indiciado estando preso, a gente tem o prazo de 10 dias. O indiciado estando solto, estando em liberdade, mediante fiança ou sem ela, a gente tem aí o prazo de 30 dias. Show? Mediante o prazo de 30 dias. Aqui, preso preventivamente ou ele tiver sido preso em flagrante. E aqui solto, mediante fiança ou sem ela. Beleza? Vai anotando tudinho aí. E vamos lá dar continuidade. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Aqui já é após a finalização do inquérito. O inquérito já terminou, isso aqui que vai acontecer. O delegado ele vai fazer um minucioso, tá? Um minucioso relatório e vai enviar ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontrados. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Quando precisar ir de mais provas, mais elementos de informação, vai ser requerida novas diligências por parte do delegado. Artigo 11º. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Por mais que seja um objeto legal, se for preciso, se for muito importante para o inquérito, vai permanecer apreendido, vai permanecer em perícia para o inquérito. Artigo 12º. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma a outra. Artigo 13º. Incumbirá a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias, aos juízes, as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2º. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP. 3º. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. 4º. Representar acerca da prisão preventiva. Bom, meu concurseiro,
Essa aula a gente vai parar por aqui, a gente já tá com um tempinho bom aí, então a gente vai parar aqui. E na próxima aula a gente continua aí do artigo 13º-A, beleza? Se você gostou dessa aula aí, peço que você deixe seu gostei, peço que você comente, compartilhe para um amigo teu que também tá na labuta junto contigo. Fica comigo para a próxima aula aí e vamos junto buscar essa aprovação. Conte sempre comigo. Valeu!